Meus amigos, vamos aqui agora falar sobre o nosso querido Papai Noel Jean Lopes, né? Ele simplesmente falou aqui, pelo menos é o título do vídeo, né? Falando que o clube do Remo está ganhando dinheiro público, né? Aliás, está sendo bancado pelo dinheiro público. Eu quero conversar um pouquinho sobre isso, porque isso também é uma questão muito delicada e complicada, tá? E eu vou dar a minha opinião aqui sobre isso, tá? Eu vou dar a minha opinião aqui sobre esse comentário do Jean Lopes. Eu ainda não ouvi ainda o comentário do Jean Lopes, mas eu vou dar aqui o meu parecer sobre isso. Gente, tem muita gente falando, joga só o vídeo do cara aí. Não, meu amigo, eu vou dar minha opinião aqui. Independente disso, eu vou dar minha opinião aqui, tá? Porque é a temática do vídeo. Se for só me pegar, cortar o vídeo do cara e jogar aqui, não tem graça, cara. Não tem graça. É só você ir lá no canal deles e assistir o vídeo. Você quer assistir o vídeo completo? É só ir lá. Eu não faço isso, desculpa. Não vou fazer isso. Até porque é um trabalho que eu tô fazendo diferente aqui. Até mesmo pra mim e pra vocês também, né? Sei que vocês gostam também de ouvir minha opinião. Pelo menos boa parte de vocês. Vamos lá. Né? Para mim, o Novo Horizontino termina lá na sexta, sétima posição. Né? E o Remo também não está entre os quatro, não, viu? Eu não vou falar, não, o Remo, eu coloquei. Isso já tem uns 20 dias que eu fiz essa. Eu dei uma olhadinha assim na tabela, sabe, Paulo? Eu não gosto muito disso aí, não, porque jogo é no momento. Muda muito, você né? falar assim, Muda muito. Porque, por exemplo, há 6 jogos atrás, o Remo, ele não tava nem na briga. Ele tava na briga lá pra baixo. Pra brigar pra não cair, né? Com esses times horrorosos aí, Mucura, Volta Redonda, Atletique, Botafogo de Ribeirão, Amazonas, né? O Remo estava lá embaixo. Tem um elenco muito forte, mas estava brigando lá embaixo porque não tinha treinador. Muda muito. Muda demais. Tá uma oscilação impressionante, né? Essa reta final. Então, para mim, o Remo fica ali também na quinta, sexta posição. Mas, pelo menos, né, conseguiu uma vitória boa fora de casa. É o que o Goiás precisa voltar a fazer. Vencer fora de casa, né? Aí quem vai subir, meu caro gafanhoto? É o Goiás. O Remo não vai subir e o Goiás vai subir. O Goiás, esse time horroroso aí, vai subir. Para, cara. Para, pelo amor de Deus, mano. Deixa o Goiás jogar contra o Criciúma, pelo menos, primeiro. Deixa o Goiás jogar. Se ele ainda ganhar do Criciúma ainda, né? Se ele ainda ganhar lá fora, que nunca venceu lá. Conseguir voltar para essa briga, né? Para voltar ali dentro do G4. Nossa senhora, mas se o Remo não conseguir com 57 pontos hoje, 57 pontos, 15 vitórias, os números do Remo são excelentes, né? 57 pontos, 15 vitórias, é o segundo colocado. Se o Remo foi um dos times que menos perdeu no campeonato, né? É o que mais empatou ao lado do Goianiense, se eu não me engano. Acho que o Goianiense até já ultrapassou o Remo, né? Porque eles estavam empatados antes do Guto Ferreira chegar, né? Mas o Remo é um dos times que menos perdeu. É muito difícil ganhar do Remo, cara. Muito difícil. Poucos times conseguiram e ainda se aproveitaram do fator Antônio Oliveira para vencer o Remo, né? Que até com o Daniel Paulista o Remo perdeu um jogo só, que foi pro CRB. Remo não conseguir, se prevalecer o que você está dizendo, aí eu passo a acreditar mais ainda no Goiás. Porque tem gente que está desanimado demais com o Goiás. Não, mas ele tá muito animado, cara. O que ele tá falando aí, esse aqui tá trabalhando com fatos. Não é com loucura, com clubismo, não, pô. Esse aqui tá trabalhando com fatos. Fatos verídicos, pô. O Remo hoje é o vice-líder. Aí o cara vem me falar que o Remo não é favorito e que o Goiás é. Pô, cara, por favor, né? Eu respeito a opinião, até jornalista, né? A gente tem que respeitar aqui. Mas, pô, vamos trabalhar de acordo com o que tá acontecendo, né, cara? o problema do Goiás é a parte técnica, Paulo. Isso que não é confiável por isso, pelo que ele está jogando. Mas matematicamente ele pode tranquilamente voltar, né? Se com a tabela que o Remo tá, ele não conseguir, o Goiás menos, gente. Desculpa. Mas o Goiás menos. Olha a tabela do Goiás aí, se vocês estão se baseando por tabela, então o Goiás não vai subir nunca. Agora, lembrando que... Mas o Remo, tecnicamente também... Melhorou. São 6 vitórias seguidas, cara. Melhorou muito. Chegou lá um grego que está jogando lá no meio campo, fez até o primeiro gol ontem. Que baita jogador, viu? Panagiotis, um grego. Já passou lá pelo Milan, pelo Torino.
Muito bom de bola, né? Na verdade, o Panagiotis, eu não lembro se ele passou pelo Milan, mas ele passou pelo Roma. Roma, Torino, né? Acho que jogou na Inglaterra também, se eu não estou enganado. Tava no futebol da Romênia. Foi um achado do Marcos Braz, tá? Tem que elogiar o Marcos Braz porque foi uma boa contratação. Tem o Jorge, lateral esquerdo, né, que passou pelo Flamengo, tá jogando também. Teve uma mudança, né? Mudou bastante o time do Remo, né? Com a chegada do Guto Ferreira. Mas olha, por exemplo, se o Criciúma vencer hoje, Paulo, o Goiás, o Criciúma já tira o Remo da segunda posição. Porque o Criciúma está com 15 vitórias, vai a 16 e fica com o mesmo número de pontos, 57 com 16 vitórias. Se a Chapecoense vencer, a Chapecoense vai a 57 e vai para a segunda colocação com 16 vitórias. Né? O Remo só tem 15. Então o Remo passa nesse segundo colocado hoje, ele vai para a quinta. Olha como é que está a situação. Ele já vai para a quinta posição. Por que quinta posição, cara? Meu Deus do céu, cara. O Remo tem 57 pontos, velho. O Remo tem 57 pontos. O Remo só pode ser ultrapassado nessa rodada pela Chapecoense e pelo Criciúma, se vencerem os seus jogos. Se vencerem as suas partidas. Quem vai ultrapassar o Remo? O Goiás? O Novo Horizontino já jogou. O Atlético. O Remo abriu 7 pontos para o Atlético Paranaense. Claro, tá certo. O Atlético Paranaense tem um jogo a menos. Mas ele vai chegar a 53. O Remo tem 57. Quem vai ultrapassar o Remo e entrar no G4? Então, por isso a gente tem que esperar. O Goiás, se vencer, Goiás... Não sai do G4, Goiás. Se vencer, Goiás, ele não sai. Não, se o Goiás vencer, ele pode entrar no G4. Ele entra e não sai até o final da rodada. Exatamente. Então, por exemplo, a importância... se o Goiás vencer, ele troca de posição com o Criciúma, né? Isso aí é verdade, fato. Né, é muito maior nesse jogo de hoje, não só pela matemática, mas também pela parte psicológica, né? Claro. Pelo que vai a sequência, né? Pela sequência de jogos, e depois pega o Atlético Paranaense em casa. Se o Atlético Paranaense vencer hoje, ele volta para a briga, né? Ele vai para 53 pontos. Então tem muita coisa. Olha, eu vejo assim, é uma situação mais privilegiada, né? É o Curitiba. Mas assim, também não tá garantido não, viu, Paulo? Rapaz, briga boa nesse final. Ô, Jean, o que você acha do trabalho do Guto Ferreira na frente do Remo? Lembrando que o Guto Ferreira saiu aqui do Goiás, teve um episódio do Tadeu com ele, lembra? O Tadeu deu uma bronca nele, não respeitou ele de jeito nenhum, o goleiro Tadeu do Goiás, né? Acabou não permanecendo no... É por isso que o Goiás tá essa bagunça, cara. Tá? Os ídolos, eles se acham maiores que a instituição. Pô. Eles colocam os seus interesses pessoais à frente da instituição. O Tadeu é um ídolo no Goiás. Não tenha dúvidas disso. Ganhou Copa Verde. Foi muito importante pro Goiás na Série A do Campeonato Brasileiro. É um ídolo recente. Mas o Tadeu tem muita moral no Goiás que ele não deveria ter. Ele é um jogador de futebol. Ele ainda tá atuando. Ele não pode ser dono do time, peitar treinador e todo mundo achar bonito e ficar rindo. Goiás, mas arrumou o time do Remo. Impressionante, hein? O Guto Ferreira que vai falar conosco daqui a pouquinho. Vamos ver o que o Guto falou depois do jogo de ontem da vitória sobre o Cuiabá. O trabalho do Guto para você e a performance desse Remo que entrou para brigar lá em cima definitivamente até pelo título. Paulo, e na virada do turno, o Goiás tinha mais de 10 pontos à frente do Remo na tabela. E agora o Remo... Cara, o Goiás chegou a 12 pontos, se não me engano, de diferença para o Remo. E detalhe, o Remo, quando o Guto Ferreira chegou, o Remo era o 12º colocado. O Remo hoje é o vice-líder. O Remo ganhou 10 posições com o Guto Ferreira. O Goiás não pode alcançar o Remo nem mesmo se vencer seu jogo contra o Criciúma. O Remo que nesta rodada não sai do G4, ele pode terminar em quarto colocado, se a Chapecoense... Verdade, tá corrigindo aí. Vencer e o Goiás vencer. E o torcedor do Remo que tá aí brincando, né, tirando sarro com o Goiás, tem todo o direito. O momento é bom para o Remo, ruim para o Goiás. O torcedor tem mais é que tirar sarro mesmo. Mas o melhor resultado para o remista, para o Remo, seria a vitória do Goiás, porque o Goiás não ultrapassa o Remo, o Criciúma sim ultrapassa. Agora eu concordo com o Ney, esses 4 que vão subir,
vai ser definido apenas na última rodada. Talvez o Curitiba, porque tem uma tabela mais tranquila, possa se garantir com uma rodada de... Eu não concordo, cara. Eu acho que o Remo, se ele vencer a Chapecoense e vencer o Novo Horizontino, ele tá na Série A, pô. Ele tá na Série A. São 63 pontos que ele somaria, né? E aí precisaria empatar no máximo um jogo de 3 que ele vai fazer. Então, meu amigo, o Remo, vencendo a Chapecoense e vencendo o Novo Horizontino, ele tá na Série A, pô. E não vai perder os 3 jogos que restam. Ele pode até empatar 2, perder 1, ou perder 2, empatar 1, mas pelo menos um ponto ele soma. E 63 pontos hoje, de acordo hoje com a matemática, ela é o suficiente para subir, né? Antecedência. Os outros 3 não. Vai ser na última rodada, porque além desses 4 que figuram hoje no G4, ainda tem o Goiás, tem o Atlético Paranaense. Eu não descarto, assim, eu tô falando em questão de ponto, tá? Não em questão técnica. Se o Atlético Paranaense não ganhar do Amazonas, né? O Atlético Paranaense joga com o Amazonas. Se o Atlético Paranaense não ganhar do Amazonas, o Remo vai abrir 6 pontos para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense teria que tirar 6 pontos de 4 jogos, né? O Remo teria que perder os 4 e o Atlético Paranaense vencer pelo menos 2. Ficaria muito difícil para o Atlético Paranaense alcançar o Remo, né? Técnica. Eu não descarto o Cuiabá, que tem 50 pontos. Então, ainda está muito embolado. O time pode perder um jogo e empatar outro e sair do G4. E o outro pode emendar 2 vitórias e pular lá dentro. Então, assim, tá espetacular essa disputa. E essa análise que eu fiz é uma análise por pontos, de tabela. Eu não estou analisando tecnicamente, porque aí seria uma análise mais profunda. O Remo está num momento muito bom. E eu gosto sempre de falar que eu sou fã demais da camisa do Remo. Acho a camisa do Remo e o emblema do Remo um dos mais bonitos do Brasil. Camisa... Aí, Papai Noel. Papai Noel manobrou agora com esse comentário, hein? É isso aí, Jean. É isso aí, cara. É isso aí, cara. É ser de fato, genuíno. Não tá errado. A camisa do Remo e o escudo do Remo é um dos mais lindos. Esse escudo aqui, ó, é um dos mais lindos do mundo. Não é do Brasil, é do mundo. O formato como é hoje, tá? Porque os escudos do Remo já foram um formato, acho que mais atrasados, né? Eu posso dizer. Mas esse aqui, o design que é, parabéns, cara, pro cara que fez esse design aqui. É absurdo. É lindo demais. E emblema. Agora, tem uma situação no Remo que eu não admiro, não gosto, que é o dinheiro derramado do governo para ele, né? É muito dinheiro estatal, tirando da educação, tirando da infraestrutura, da segurança, tirando de tantas necessidades que o povo sofrido do Pará tem, para jogar em futebol, né, visando questões eleitoreiras, essa coisa toda. Isso me incomoda, me irrita. Eu não gosto disso. Para mim, o governo não tem que se meter com futebol. Futebol é uma coisa particular. Mas é que tá, Jean. Peraí, vamos lá. Tu acha que quem banca o Goiás? Sendo honesto, quem tu acha que banca o Goiás? Tu acha que o Goiás se banca sozinho? Não, o Goiás ele pega dinheiro sozinho e pronto. Cai dinheiro do céu, lá na Serrinha. Aí todo dia o cara vai lá e pega lá. Tem uma árvore de dinheiro lá na Serrinha. Eu não defendo também, tá? Só que o Remo não recebe dinheiro diretamente do governo. O Remo recebe dinheiro do banco do governo. Então, é um dinheiro do banco. Do banco do cidadão que paga ali. E o banco, através do banco, para o clube do Remo, claro, colocar lá como patrocinador master o Banco Banpará. Assim como o Banrisul patrocinava a Internacional e Grêmio, eu não vejo ninguém falar nada. E não é só o Remo, o Paysandu também recebe meus patrocínios. Inclusive, nessa temporada, o Paysandu ganhou mais dinheiro que o Remo. O Paysandu recebeu 600 mil a mais para tentar salvar o time do rebaixamento, para tentar pagar o transfer ban. Tá certo, beleza. Se fosse um dinheiro mesmo, de fato, da prefeitura, não, a prefeitura tá dando aqui, o governo tá dando... Não, é através de um patrocínio que o Remo tem do banco. É através do name rights do estádio.
Então não é um dinheiro que cai ali pro clube do Remo. Outra coisa, se o Goiás dependesse de torcida, o Goiás estava na Série D. Porque a torcida do Goiás é de time de Série C e de Série D. Pelo tamanho que é. E vocês sabem, vocês aí da imprensa de Goiânia sabem disso. Entendeu? E o Remo muito também se dá, ainda hoje, infelizmente, da bilheteria do torcedor. Principalmente um time com uma torcida tão grande como o Remo, né? Um time de massa, a maior torcida lá do Pará, ele tem que sobreviver por conta própria, Isso aí, com seus próprios... Isso aí, Janzão. Eu concordo também com isso. O Remo tem potencial para parar de ficar... Na verdade, não é receber dinheiro do governo, mas sim buscar um patrocínio master maior, pô. Hoje o patrocínio master do Remo é o Bom Pará, que rende pro clube 5 milhões. Isso é muito pouco, pô. Isso é muito pouco. O Remo pode fazer um patrocínio master de 10, 15, 20 milhões. E numa Série A, vai ter que buscar isso. E concordo plenamente com o Jean aqui nisso aí. Recursos, né? Conseguir patrocínio, encher o estádio e não ficar dependendo de verba pública. Isso para mim é uma coisa que em qualquer clube me incomoda, me irrita. Eu só abro exceção para times do interior, de cidades pequenas, em que realmente... Não tem que ter exceção. Se tu critica o Remo, tem que criticar os times do interior também, pô. Não tem, é com exceção da Aparecidense. Não existe isso, cara. Não existe. Se pega 1 milhão pro time do interior, vai fazer tanto falta quanto 5 milhões para um clube grande. Então eu não concordo. Vou abrir uma exceção aqui. Não, pô. Não. E a gente sabe que a maioria desses times do interior são bancados por prefeituras, pô. A gente sabe. Isso não acontece só no Pará, isso acontece no Brasil inteiro. Os clubes para disputar estaduais não tem condição se a prefeitura não ajudar. Mas governo de estado ou governo federal não tem que colocar dinheiro em clube de futebol. Essa é a minha opinião. Remo está muito bem realmente nessas últimas rodadas. O Guto chegou lá e deu um up no time, né? O time não vinha bem, empatava muito, empatava fora de casa, empatava dentro de casa. E de repente, a partir da chegada do Guto, ele emendou 6 vitórias consecutivas e por isso hoje figura na segunda colocação. É um dos favoritos a conseguir a vaga, mas não vejo essa vaga como garantida, não. Repito, esses 4 clubes que estão hoje no G4 podem muito bem, 2 ou até 3, sair do G4 e entrar outros 3, porque está muito equilibrado, está um perde-ganho. Pra mim, o Jean foi cirúrgico aí, cara. O Remo é favorito hoje pro acesso. Mas não tá garantido não, tá? Isso aí é fato. É imenso, tem muito jogo, confronto direto, né? O próprio Goiás e o Remo vão se confrontar. É um jogo lá em Belém do Pará. E se o Goiás voltar a jogar o futebol que jogou, é um clube muito difícil de ser batido. O Goiás é uma camisa poderosa demais dentro dessa Série B. Para mim, a segunda mais poderosa, superada apenas pelo Atlético Paranaense. Mas tem que voltar a jogar bola, porque só camisa forte também não ganha jogo não, viu, Paulo? Pra mim, a segunda camisa é do Coritiba, pô. Coritiba é campeão brasileiro. O Goiás não tem isso. Então, pra mim, Coritiba e Atlético são os maiores clubes da Série B. O maior, em termos de torcida, é o Remo. Não tem dúvidas disso.